O objetivo nosso nessa videoaula é, dentro da parte de geometria diferencial, nós vamos falar sobre o definir e depois dar exemplo de comprimento de uma curva plana. Nossa curva plana é alfa de t, lembrando, ela é definida por x de t, y de t, certo? A nossa função alfa é definida no intervalo da reta, o intervalo I da reta, pode ser aberto, fechado, pode ser toda reta. Tá? Ela pega valores t aqui, certo? E leva no plano, aqui x de t, y de t, certo? Num vetor alfa de t, certo? Então, para cada t, eu vou ter um alfa de t. Tá? Então, aqui eu vou ter uma curva aqui. Certo? Então, isso aqui é uma função alfa nossa. Vou lembrar o que é a derivada da função alfa. Então, alfa' de t, para nós, o que é? Vamos colocar aqui uma curva aqui assim, alfa de t, certo? Aqui o alfa de t 0, certo? E aqui alfa de t mais um certo h, certo? Então nossa curva está andando para cá, vamos colocar assim, certo? O sentido dela, mas não importa, o importante para nós, a gente fala sempre em geometria diferencial, é o traço da curva, tá? E não o percurso, a trajetória da curva, tá? Então, aqui a gente tem aqui uma diferença entre alfa de t mais h e alfa de t. Vamos colocar aqui alfa de t só, certo? Sem o t0, um t genérico. Então, esse aqui vai ser para mim um vetor alfa de t mais h menos alfa de t, certo? Bom, o que vai ser alfa' de t? Alfa' de t aqui, para nós aqui. Alfa' de t, relembrando, vai ser igual ao limite, quando o h tende para zero, o h aqui é um acréscimo, tá? Ao t, seria um ΔT aqui, h ΔT, limite de f de t mais h menos f de t, certo? Aqui um vetor em cima e embaixo um h, certo? Que é um número, tá? Então h é número. Então limite quando o h tende para zero, né? O t mais h de t, t mais h tende para t, certo? Então essa diferença aqui, esse limite aqui deve existir, né? Isso aqui é derivada. Legal? Nós vamos considerar aqui agora o t, um intervalo i, certo? Aberto, fechado, ou pode ser todos reais. Alfa para nós é uma curva regular. Por que é curva regular? Onde a derivada não se anula. Alfa de i contido igual aos reais, né? Em R2, tá? É assim que é definida a função. E, novamente lembrando, alfa de t é x de t e y de t. As funções coordenadas da função alfa, tá? Ela é elevada, então, no plano x, y, né? Não colocamos aqui x de t, mas é x de t, y de t, tá? Vamos colocar uma curva aqui mais assim, tá?
E vamos colocar aqui, ó, vamos dividir aqui em 4 partes, certo? Aqui eu vou chamar para mim, eu vou fazer de conta que isso aqui seja um intervalo fechado e aqui também seja um intervalo fechado. Então aqui eu vou ter um T0, aqui eu vou ter um T1, aqui eu vou ter um T2, aqui eu vou ter um T3 e aqui um T4. Então eu dividi o meu intervalo aí em 1, 2, 3, 4 partes, iguais ou não, não importa, tá certo? Então, portanto, aqui, se eu colocar aqui para mim como sendo alfa de T0, certo? Vamos colocar aqui alfa de T1, tá? Vamos colocar aqui distanciado aqui, não precisa ser a mesma coisa, alfa de T2, alfa de T3, e vamos colocar aqui um alfa de T4, legal? Tá certo? Então, alfa de T0, alfa de T1, alfa de T2, alfa de T3, alfa de T4. Então, eu fiz uma partição aqui no meu intervalo I, tá certo? Agora, se eu considerar essas secantes aqui, ó, né? Essas secantes aqui, ó, tá? Certo? Somando o comprimento dessas secantes aqui, que é a diferença de alfa de T1 menos alfa de T0, mais alfa de T2 menos alfa de T1, em módulo, tá? Módulo de alfa de T3 menos alfa de T1, então, módulo de alfa de I mais 1 menos TI, certo? Fazendo esse somatório aí, tá certo? De I igual a 0 até 4 aqui para nós, até 3, porque 3 mais 1 dá 4, tá? Eu vou ter uma aproximação aqui, né, do que seria o comprimento da curva de T0 até T4, tá certo? Se eu dividir esse meu intervalo mais uma vez, tá certo? Eu vou ter mais aproximado. Então, isso aqui é uma aproximação. Uma aproximação do comprimento. Vamos chamar de S de T. Comprimento de alfa, certo? De T0 até T. Até T. No caso aqui de T0 até 4. Tá certo? Uma aproximação. Se eu subdividir o intervalo, eu vou ter somatório dos módulos aqui, né? E vai dar uma aproximação maior. Então, em resumo, eu posso dizer que S de T, tá? É igual, se esse somatório aqui, ó, cada vez que eu particionar o meu intervalo I com maior número de subintervalos, eu posso dizer que alfa de T, tá? Se existir essa integral de T0 até T, do módulo de alfa' de P, vamos colocar aqui, alfa' de P, dP, tá certo? Essa aqui é o comprimento de arco da função de T0 até um certo T, tá? Então, isso aqui nós vamos chamar de função comprimento aqui, então, a integral de alfa' de P, dP, P, assumindo o valor de T0 até T, tá certo? S de T comprimento de arco de T0 até T4, aqui é a aproximação. Quando eu faço a integral, e se eu tiver certeza que esse somatório aí tem um limite superior, tá certo? Uma cota superior para a soma, tá certo? Então, essa integral aí, ela vai convergir, né? Vai ter um valor numérico, tá? Que vai ser o comprimento de alfa. De T0 até T, tá certo?
E se eu deixar do modo geral até t aqui, então S para nós de t, tá? É integral do módulo de alfa' de t, aqui é o vetor tangente, ó, tá? Então, alfa S de t, para nós, é a função comprimento de arco de alfa, tá certo? Só para lembrar, módulo de alfa' de t, certo? O que vai ser? Vai ser a raiz quadrada, a norma do vetor alfa' de t, do vetor tangente. Lembrando que alfa' de t é a derivada das funções coordenadas, é x' de t, que vai existir a derivada para cada t, e vai ser a derivada y' de t, tá certo? Então, esse aqui é o nosso alfa' de t. E em módulo, como tem duas coordenadas, em módulo vai ser x' de t ao quadrado mais y' de t ao quadrado, tá certo? Isso aqui dá o comprimento do vetor tangente, tá certo? Do alfa' de t. Vamos dar um exemplo para achar o comprimento de arco. Então, vamos pegar uma função alfa de t definida da seguinte forma: alfa de t igual a e na t, cosseno de t, certo? A segunda coordenada é e na t, seno de t, certo? Então, vamos achar alfa' de t. Alfa' de t, o que vai ser? A derivada daqui é x de t, ó. O que é a derivada x de t? É a derivada primeira, é a regra da cadeia. É e na t, porque a derivada é d na t, vezes o cosseno de t. Aqui, derivada de cosseno de t é menos o seno de t. Então, fica menos e de t seno de t, certo? A outra coordenada, derivada, segunda coordenada, derivada de e na t, vezes seno de t, mais, porque derivada do seno de t é o quê? Derivada de seno de t é cosseno de t. Então, fica e na t, cosseno de t, certo? Então, nós já temos a derivada de alfa de t, para cada t. Então, nós vamos fazer aquilo lá, ó. Certo? Esse aqui é o x' de t, e esse aqui é o y' de t, certo? Então o que vai ser módulo de alfa' de t? Vai ser igual a raiz quadrada, vou colocar bem grande aqui, dessa primeira coordenada x' de t ao quadrado, e na t, cosseno de t, menos e na t, seno de t, certo? Um parênteses aqui, um parênteses, certo? Vou colocar um colchete melhor, ao quadrado, mais e na t, seno de t, mais e na t, cosseno de t. Isso aqui ao quadrado, certo? Olha, nota que eu tenho e na t que multiplica esse aqui e multiplica isso aqui. Então, eu posso colocar em evidência o e na t aqui. E como está ao quadrado, e como está a raiz quadrada, o e na t fica e na t aqui, tá certo? Que multiplica alguma coisa. E na t que multiplica alguma coisa aqui, certo? Mais o e na t que multiplica alguma coisa ali, certo? Então, isso aqui vai ser igual a e na t que multiplica alguma coisa maior aqui, certo? Isso aqui está dentro do radical. Então, o e na t aqui é o quadrado aqui, né? Como agora, como tudo isso aqui é o quadrado, tá certo? Isso aqui é o quadrado. Isso aqui é o quadrado. O que quer dizer que é o quadrado? Esse aqui é o quadrado. Esse aqui é o quadrado.
Isso aqui é o quadrado. Então, quando eu levar ao quadrado, vai ficar isso aqui ao quadrado, isso aqui ao quadrado. Vai ser E na T que multiplica a soma de duas coisas aqui. Tá certo? Ao quadrado aqui. Então, E na T ao quadrado com a raiz quadrada, isso aqui, E na T, sai para fora. Tá? Então, vai ficar dentro da raiz, para nós o quê? Cosseno de T menos seno de T ao quadrado, certo? Que é essa partezinha aqui, tá? Mas que na verdade divida nessa parte que tá ali, tá? Mais, agora ali, seno de T mais cosseno de T ao quadrado, tá? Então isso aqui vai ser igual a E na T, vamos desmembrar aqui, fica cosseno ao quadrado de T, cosseno então aqui cosseno ao quadrado de T, certo? Menos duas vezes o cosseno de T vezes o seno de T, mais seno de T ao quadrado de T, certo? Mais, tudo dentro do radical, o seno ao quadrado de T, mais duas vezes o seno de T vezes o cosseno de T, e mais cosseno ao quadrado de T. Isso aqui está dentro. Tá? Agora, aqui nós temos agora aqui 2 seno de T cosseno de T, cancela com menos 2 seno de T cosseno de T. O que eu vou ter? Isso aqui vai ser igual para mim, então, a E na T, raiz quadrada de cosseno ao quadrado de T, mais seno quadrado de T, certo? E aqui também eu vou ter aqui, ó, seno ao quadrado de T mais cosseno ao quadrado de T. Então, eu vou ter duas vezes aqui, certo? Duas vezes, tá? Isso aqui para mim dá 1. O seno ao quadrado de T mais cosseno ao quadrado de T dá 1. Então, isso aqui vai dar para mim E na T vezes raiz quadrada de 2, certo? Isso aqui é o módulo de alfa' de T. Agora, o comprimento de arco para nós, comprimento de arco, o que vai ser, por definição, S de T é integral do módulo de alfa' de P dP, certo? Aqui a gente quer o comprimento, nós queremos o comprimento de T igual a 0 até T, certo? Nós vamos querer o comprimento de T igual a 0 até T. Então, isso aqui de 0 até T, certo? De alfa' dP dt, dP, certo? Então, isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual esse aqui, ó. Esse aqui para nós é o módulo de alfa' de P, tá? Então, aqui fica E na P, raiz quadrada de 2, de 0 até T, certo? Então, isso aqui implica para nós que S de T vai ser igual a quanto? Vai ser igual a E na T, que multiplica a raiz quadrada de 2. Agora, para T igual a 0, para P igual a 0, para P igual a 0, fica, isso aqui soma e fica menos, então, menos raiz quadrada de 2, certo? Então, tá aqui, ó. Então, S de T é igual a E na T, que multiplica a raiz quadrada de 2, menos raiz quadrada de 2. Legal, gente? Tá? Então, a gente já sabe o que é lembrando a derivada da função alfa de t, tá? Que vai dar o vetor tangente. O módulo da derivada é isso aqui, tá? Então, nós derivamos a função alfa de t aqui, tá?
E chegamos à conclusão que ela, o modo em módulo, tá? Em módulo é isso aqui, ó, tá? E na T positivo, isso aqui é sempre maior do que zero, porque na T é o número que nunca se anula, tá certo? Então, se eu colocar módulo aqui, ó, então, e na t raiz quadrada de 2 foi que a gente derivou. E colocando um módulo aqui, ó, isso aqui continua sendo e na t raiz de 2, porque e na t é sempre maior do que zero. E o raiz de 2 é maior que zero. Então, é isso aqui, tá? E nós integramos aqui no final, nós integramos aqui no final, S de t, chegamos à conclusão que o complemento, a função complemento de arco de alfa de t é e na t raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 2, para cada t que eu der, tá certo? Só para lembrar, essa função aqui, ó, essa função que aparece aqui, ó, é uma espiral logarítmica, tá certo? Uma espiral logarítmica. Tá? Essa função aqui, e de t cosseno de t, e na t seno de t, no plano, tá certo? É uma espiral logarítmica. Legal? Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Não esqueça de deixar um joinha aí para nós, tá? Se inscrever no canal e habilitar o sino para receber as notificações das nossas videoaulas. Tá? Um grande abraço a todos.